Paz do Senhor, mulheres posicionadas, tudo bem com você? Hoje eu tô num arranjo diferente aqui para gravar o nosso devocional. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui, que eu tive que mudar um pouquinho. Mas eu quero gravar esse devocional aqui e falar o que para você? Explicar para você que nós vamos fazer aqui 3 em 1, né? O nosso último vídeo foi postado na sexta e aí eu deveria ter postado sábado, domingo e o de hoje. Porém, esses 3 próximos devocionais, eles estão interligados. Então, eu deixei para compartilhar eles todos juntos, tá? Olha só, nós vamos falar aqui o nosso dia de número 13, que é a proteção emocional, nosso dia de número 14, que é a proteção mental, e o dia de número 15, que é a proteção espiritual. Então, como os 3 vão falar de proteção, aí eu deixei para pôr todos eles juntos, que a gente já faz aquele combo, já fala sobre todos os níveis de proteção. É muito importante a gente entender que quando nós oramos pelos nossos filhos, sim, nós precisamos orar por proteção. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu acho que tá atrapalhando a luz isso. Vamos lá. Então, nós precisamos, sim, orar por proteção, tá? E a proteção, ela é a nível físico, a nível mental e a nível espiritual. E orar por proteção física é diferente de apresentar a saúde dos nossos filhos. Então, a gente vai ter também depois a oração especificamente para uma área da saúde, tá? Mas o que eu gostaria de comentar com você hoje aqui, nesse devocional, primeiramente são as bases bíblicas. Então, eu vou por tópicos, tá? Primeiro, proteção emocional. A proteção emocional, a nossa base bíblica está lá em Filipenses, tá? Eu vou falar para você aqui, na versão NVT, que tá aqui, que ela é mais atualizada, tá bom? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós estamos numa geração que ela está emocionalmente cansada já muito cedo. Então, muito novos, os jovens, os adolescentes, até mesmo as crianças, elas já estão emocionalmente fadigadas, tá? Como que a gente pode constatar isso? Crianças com crise de ansiedade, crianças com crise de pânico, com problema para dormir, com problema para acordar. Às vezes precisa estar, já em alguns casos, está tomando remédio, né? Ou toma remédio para dormir, ou toma remédio para acordar, ou toma remédio para ficar acordado, né? A gente tem um alto índice de crianças que estão, sim, com crises de ansiedade. Nesse contexto, eu quero te dizer que os diagnósticos que têm acontecido muito de alguns espectros ou transtornos ou qualquer outras dessas coisas, né? Que aí a gente vai falar que é sobre a questão das divergências ou neurodivergências, a neurodivergência ou o próprio TEA, eu não vou abordar aqui, tá bom? Por quê? É um assunto vasto, né? E assim, eu acho que a gente precisa se preocupar muito mais com a ansiedade que tudo isso pode vir causar na criança. Porque você procurar entender se o seu filho tem um TDAH, se o seu filho tem um TEA, se o seu filho tem um TOD, seja qual for a sigla, isso não é um problema. Como mãe, nós precisamos sim saber se os nossos filhos precisam de ajuda e correr atrás disso. E quanto mais informação a gente tiver e quanto mais cedo a gente souber, mais a gente vai poder ajudar. Eu não sei se eu já comentei aqui em algum dos devocionais, ou se foi numa ministração, eu, quando nova, era uma criança extremamente perguntadeira, extremamente faladeira, e eu falava assim, se eu falar rápido agora, antes então nem te conto. Era muito rápido, falava muito, queria falar sobre tudo, e eu tinha não diria nenhuma personalidade forte, mas eu batia de frente com muitas coisas, e eu queria, porque eu queria, e eu conseguia, e eu fazia, e isso era uma persistência minha. Então, olha só, falava pra caramba, perguntava sobre tudo e queria saber sobre tudo, muita curiosidade, e a persistência muito grande. E as pessoas que estavam à minha volta viam isso de forma contrária, então como teimosia, que era tagarela demais, que não parava muito quieta, porque eu realmente não parava quieta. Então, se na minha época tivesse essas investigações, talvez eu tivesse descoberto lá atrás que era um TDAH,
ou que era algum TEA, ou não sei, né? Porque a gente ainda está no processo de investigação, não posso afirmar nada aqui. Mas vamos supor que tivesse ali descoberto que fosse um TDAH. E ali a minha mãe, o meu pai, os adultos que estavam comigo, então meus professores, os educadores, teriam ferramentas para lidar com essas situações e para me ajudar a lidar com essas situações e me fazer desenvolver melhor ainda, tá bom? Então, eu não vou abordar esses assuntos aqui, mas assim, mãe, se você acredita que tem algo e que você precisa investigar, investigue sim, tá? Invista nisso, porque isso vai ajudar você e ajudar o seu filho também, tá? Então, tirando essas questões, crianças ansiosas, adolescentes inseguros e filhos que estão emocionalmente sobrecarregados, as crianças não conseguem mais lidar com as suas emoções. Nós falamos sobre isso aqui em alguns devocionais atrás, tá? E muitas vezes a gente tenta resolver esses problemas de várias formas, tá? E aí, às vezes, externamente parece que resolveu, mas internamente não. Então parece, sabe quando parece que você tá lidando com algo, mas é de forma paliativa, tudo fazendo só o que eu posso, e no fundo, na profundidade eu não consegui resolver? Às vezes eu me sinto assim também. Então, esse texto, ele não diz que Deus apenas vai nos dar a paz, ó. Filipenses, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto, ele não diz que Deus vai dar somente a paz, como está escrito aqui, tá? Mas a paz de Cristo Jesus, não é uma paz que é essa paz que nós estamos acostumados a ver no mundo, ou essa paz que o mundo diz para nós que é a ausência de um problema. Certo? Não é isso. Existe uma paz que ela não vem das circunstâncias. Uma paz que não vem do como estão as coisas. Uma paz que vem de você saber que mesmo no meio da dificuldade você pode descansar. E é isso que também nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Então, o texto diz também, aqui ó, depois, aqui ó, eu vou ler para você aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Esse guardará o coração e a mente de vocês é algo que a gente às vezes deixa separado desse texto, né? A gente fala, Senhor, me dá a paz que excede todo o entendimento. Eu quero a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento. E a gente fica nessa paz que excede todo o entendimento e a gente esquece de lembrar dessa parte do texto que diz que ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse guardará o coração e a mente é o quê? As emoções. O que é o coração e a mente quando a Bíblia fala de coração e mente? Então vamos lá. São as emoções, os sentimentos. É isso, porque o nosso espírito ele é corruptível, certo? Então é a mente e o coração. O que é a mente e o coração? É o nosso fragmento da alma, é aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos, é aquilo que está mais intenso em nós. E são essas emoções, são sentimentos, tá? Então, essa parte aqui é muito importante. E talvez os nossos filhos, eles nem consigam explicar direito pra gente o que sente. Talvez seja difícil para eles dizer, olha, eu tô sentindo agora raiva. Agora eu estou frustrado. Agora eu estou triste. Agora eu estou ansioso. Muitos não sabem, por mais idade que tenham, né? A gente tá numa geração que com 12, 14, às vezes até mais, eles não sabem falar o que sente. Mas talvez essa irritação, essa supersensibilidade, esse fechamento venha de emoções que ele não está conseguindo dar o nome, certo? Então, hoje, certo? A gente pode orar e pedir ao Senhor que nos ajude, para que o Senhor dê a nós, aos nossos filhos, a paz que excede todo entendimento e que esta paz guarde o nosso coração, guarde o coração dos nossos filhos, as emoções, a mente, que blinde ele, que blinde a nós também. Por quê? Porque num mundo com tantas informações, como a gente já falou várias vezes aqui, é muito difícil a gente lidar com tudo à flor da pele. Então a gente precisa respirar e a gente precisa sempre se perguntar, né? O que é o tempo que eu tive hoje para saber como está o coração do meu filho, certo? E perguntar também, né?
antes da gente corrigir comportamentos, isso é algo que a gente vai falar também mais um pouquinho mais pra frente, a gente corrige comportamentos, mas a gente precisa ir na raiz do porquê daquele comportamento. Então, muitas vezes a gente precisa sim perguntar para os nossos filhos, como está o seu coração hoje, certo? E ajudar eles a lidarem com isso e falar, tá? Esses dias lendo um livro, eu acho que tá até aqui, deixa eu pegar aqui, peraí. Não é esse aqui. Lendo o livro, esse livro aqui, eu tô terminando de ler ainda e vou compartilhar algo dele com vocês. Mas assim, ele tá falando, ela tava contando a história sobre o dia que a filha dela ficou irritada porque a avó falou que ia na casa dela e depois a avó não foi mais na casa dela porque teve um problema, teve um imprevisto e a menina ficou muito irritada, sentou embaixo da mesa e começou a chorar. E ela conta que ela foi lá e sentou embaixo da mesa com a menina e começou a dar nome para as emoções que ela tava. Então ela começou a falar, olha, você tá se sentindo frustrada, eu também me sinto frustrada quando o papai fala que vai chegar quando eu combinei com o papai um jantar, que a gente ia jantar depois do trabalho, e ele precisou trabalhar até mais tarde, eu também me sinto frustrada. É normal se sentir frustrada, mas como você vai lidar com essa frustração? Aí a mãe começa a ensinar para ela como ela vai lidar com essa frustração. Quais são as regras da nossa casa para a criança lidar com a raiva, com a frustração, com a ansiedade, certo? Existem casas onde a criança bate porta, bate isso, bate aquilo, mas qual que é a regra dentro da sua casa? Olha, na minha casa, o meu filho pode ficar nervoso o quanto for, ele não tem o direito de bater nada, ele sabe disso. A irritação e a frustração dele, a gente vai lidar de outra forma. Como? Ele vai respirar fundo até ele se acalmar o suficiente pra gente conseguir conversar. É uma criança muito nova? É uma criança muito nova que ela aceita que você esteja perto, pegue no colo, acalente? Faz isso e ensina ela a lidar com o sentimento. Não, ela não aceita, dá o espaço dela também e ensina ela a lidar com aquele sentimento. Desde que ela não desrespeite a você, ela não desrespeite o ambiente, ela não desrespeite as pessoas, ela precisa aprender a lidar, tá? E isso sim vai gerar uma proteção mental, porque vai gerar crianças fortes, adolescentes fortes e uma proteção emocional, porque vai criar adolescentes fortes, crianças fortes que sabem lidar com as suas emoções. Linkado a isso, vem a proteção mental. E aí a nossa base está em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Os nossos filhos estão sendo discipulados todos os dias. A gente já falou isso aqui várias vezes nos outros devocionais. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista desde o primeiro até esse agora. Então, pela internet, pelas músicas, pelos vídeos, pelos influenciadores, pelo que eles ouvem na escola, por propaganda de 30 segundos, às vezes, que passa entre um vídeo e outro do YouTube, eles estão sendo moldados, tá? Eu me lembro até hoje, meu filho estava assistindo no YouTube, era um desenho qualificado, que eu vi que podia assistir, e aí, entre um desenho e outro, passou uma propaganda de um chocolate. Eu nem como esse chocolate até hoje, primeiro porque eu não gosto, segundo porque ele me irritou depois disso. E essa propaganda dizia, na embalagem do chocolate, coisas de baixo escalão. E assim, que era uma propaganda voltada para adultos, né, de duplo sentido, mas estava passando ali para criança. O YouTube, ele não filtra isso, e quase nenhuma das plataformas filtra. Mas aquilo ali me chamou a atenção, e se eu não tivesse ali para estar monitorando o que está acontecendo, talvez eu não tivesse naquele momento conseguido primeiro tirar e aí depois alinhar o coração do meu filho e falar, olha, isso aqui não é para criança, essa fala não é verdade, tá? Então, por todas as formas eles estão sendo bombardeados. E por isso Romanos 12:2 é a base aqui. Porque nós precisamos sim entender que que a nossa batalha com essa geração está na mente. Porque se nós não permitirmos que o Senhor renove a nossa mente para tirar a confusão de identidade, para tirar todas as mentiras que estão sendo normalizadas, a cada dia que passa, isso vai aumentando, a chegar a um ponto que o coração está tão endurecido, que a mente está tão deturpada que a gente não consegue mais, tá? Por quê? Porque fica muito difícil, tá bom? Mas a gente sabe do poder que é o nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus em nós, então nós continuamos guerreando e batalhando por essa geração, tá? Mas não basta só proteger os olhos dos nossos filhos, tá? Essa frase aqui é muito importante. Não basta proteger apenas os olhos, precisamos ajudar a formar a mente deles pela palavra. Então não basta só, olha, não vai assistir isso porque não pode. Não vai fazer aquilo porque não pode. Não, a gente precisa ensinar que não pode, porque não pode,
e aí moldar eles mediante a palavra de Deus, tá? Isso aqui é muito importante. E aí vai acontecendo a renovação da mente, tá? Sobre a renovação espiritual, segundo a Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, a proteção espiritual, sim, ela vem da proteção emocional, ela vem da proteção mental e tudo isso linkado junto, certo? Existe a gente fazendo a nossa parte, então a gente estamos criando crianças fortes, adolescentes fortes emocionalmente, a mente deles está sendo renovada diariamente e aí sim existe uma proteção espiritual que vem de Deus. Então nós fazemos a nossa parte, nós orientamos, nós acompanhamos, nós ensinamos e nós contamos com o Senhor para poder protegê-los, tá? Porque existe sim uma guerra que é espiritual. E essa guerra é nas regiões celestiais e é uma guerra que só Deus pode estar nos ajudando, tá? Além do mais, existe uma guerra espiritual sobre as famílias, a constituição família, tá? Por quê? Porque o inimigo, ele quer sim destruir as famílias. Então, quando nós, mães, nos juntamos nesse propósito de 30 dias para interceder pelos nossos filhos, Deus fortalece, Deus traz renovo, Deus guarda, Deus livra, certo? Então, talvez você olhe para o seu filho hoje e você acha que não tá dando certo, que não tá tendo resultado, mas está sim, certo? Então, ele pode parecer distante, ele pode parecer frio, você pode ficar desanimada, ele pode parecer desanimado, mas eu quero te dizer, continue. Persevere, porque está sim tendo movimentação espiritual nesses 30 dias, tá bom? O Senhor continua alcançando os nossos filhos, amém? Eu quero te falar uma frase aqui na íntegra que eu coloquei aqui, ó. Não subestime uma oração feita com fé sobre a vida do seu filho. Não subestime. Por mais que você ache que não está acontecendo, não subestime. Amém? Então, nós colocamos as nossas vidas na mão de Deus, a vida dos nossos filhos também na mão de Deus, diante do altar do Senhor. E tudo isso que nós temos feito nos 30 dias aqui, o Senhor vai bradar do céu, eu creio, em nome de Jesus, tá? Eu espero que esses devocionais estejam abençoando a sua vida, certo? Eu vou mandar no grupo, como eu tenho mandado nesses últimos dias, o áudio de oração. Amém? E eu quero pedir para você compartilhar esse devocional com pelo menos mais 7 mulheres para abençoar mais 7 vidas, certo? E eu quero pedir para você também deixar o seu testemunho do que você tem achado desses últimos dias, do que você tem aprendido desses últimos dias, tá bom? Ou lá no grupo, ou aqui nos comentários, ou você pode me mandar no direct. Se você ainda não está no grupo, você pode entrar no grupo acessando, o link está na minha bio do Instagram. E se você quer o PDF com todos os devocionais, você pode me pedir também, tá bom? Que eu encaminho para você. Esse PDF tá ficando sensacional. Em breve eu vou disponibilizar ele completo também lá no grupo, tá? Que Deus abençoe você, toda a sua descendência, em nome de Jesus.